Saravá, meu povo! Hoje eu resolvi fazer um Fala Que Eu Te Escuto, porque surgiu uma dúvida muito pertinente e eu acho que eu nunca gravei esse vídeo aqui pra vocês. E geralmente é uma dúvida muito simples assim que as pessoas têm. Carol, o que eu tenho que falar na hora da consulta? Então eu vou ler para vocês o e-mail e vou explicar como é que foi para mim também essa parte, quando eu comecei na Umbanda. E vocês aqui nos comentários também deem dicas, né? Porque às vezes eu tenho um tipo de dica, vocês têm outro tipo de dica e a gente se complementa nas dicas, não é mesmo? Se você quiser enviar seu Fala Que Eu Te Escuto, seu mico de terreiro, sua treta de terreiro, seu absurdo de terreiro, se você quiser enviar qualquer e-mail, esse é meu e-mail e você também tem o e-mail aqui na descrição, tá bom? Vamos lá. Oi, Carol, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Eu não sei que horas vocês estão vendo esses vídeos. Aliás, você me diz aqui que dia que você assiste o vídeo, quando lança vídeo. Porque assim, eu geralmente subo o vídeo na terça-feira. Você assiste na terça-feira mesmo ou você assiste depois? Como é que funciona aí? Coloca aqui nos comentários quando você assiste esse vídeo. Ótimo, pra me ajudar, eu quero saber, da onde você vem? Sou Luiz Fernando, tenho 20 anos e moro em Minas Gerais. Gosto dos seus vídeos e do seu conteúdo sobre a religião. Atualmente estou frequentando um terreiro, sou da assistência, mas sempre vou nas giras de direita. Nessa última semana fui por curiosidade na gira de esquerda, que é feita na última gira do mês, na última terça-feira do mês. Gostei bastante, apesar de não ter consultado. Peguei a senha para passar e tal, mas fiquei com receio de não saber o que falar para a entidade. Por esse motivo, não passei na consulta, visto que lá você não pode escolher com quem você quer passar. Se a sua senha cair, por exemplo, com Exu, é com Exu que você vai conversar. Ou se cair com a moça, com a pombagira, é a moça. Gostaria de tirar algumas dúvidas, se possível. Exu ou pombagira também pode dar passe igual o preto velho? O que eu posso pedir nas consultas lá na hora? Observação. A mãe de santo do terreiro que eu frequento é muito séria, por isso eu fico com medo de estar perguntando para ela essas coisas, sem contar que eu sempre chego no terreiro e já está muito cheio. Desde já agradeço a sua compreensão. Então vamos lá. Essa dúvida do Luiz Fernando é dúvida de muita gente. De muita gente. Eu recebo muitos e-mails assim, Carol, o que eu pergunto na consulta? O que eu tenho que falar com eles? E às vezes as pessoas deixam de consultar, deixam de sentar ali com a entidade por vergonha, por não saber o que vai falar, com receio do que vai ouvir também, porque, né, a entidade fala mesmo, que o que você precisar ouvir a entidade vai falar. Putz, isso é muito legal, porque no começo eu também pensava assim, eu também deixava de consultar, porque eu falava assim, mas o que eu vou falar? Eu já sei até que eu vou ouvir. Eu era assim. E eu costumo dizer que sentar para consultar é como se você fosse falar com um amigo sobre aquele problema. Com um psicólogo mesmo, porque esse é o papel da entidade. Eles vão ouvir, eles não vão julgar e eles vão te ajudar de alguma forma, te mostrar um caminho para aquela resolução. Eles vão dar várias opções de caminho e você escolhe qual que você quer seguir. Mas antes de continuar nesse assunto, ele fez uma pergunta antes, que é muito pertinente também. Exu e pombagira pode dar passe igual preto velho? Sim, qualquer entidade dá passe. Qualquer linha de trabalho pode dar passe. É uma gira de marinheiro pode dar passe. Herê pode dar passe. Todo mundo pode dar passe. Claro que cada um do seu jeito, na sua linha vibracional, com os seus trejeitos, né? Então, Exu e pombagira vão dar passe, mas do jeito deles, que é diferente do preto velho, óbvio. Então, porque eles estão em energias vibracionais diferentes, então eles vão dar passe diferente. E eles fazem tranquilamente, tá? Mas voltando ao assunto ali da consulta, às vezes você tá sentado lá na assistência e pensa assim, putz, mas eu não tenho nada para falar. Por que eu vou sentar ali, eu vou ouvir o quê? Não tenho nada para perguntar, não tenho nada para falar. Essa é a melhor consulta que tem, quando você não tem nada para falar. Quando você só senta ali na frente da entidade e ela vai perguntar assim, oi, meu filho, minha filha, o que você veio fazer aqui hoje? E você fala assim, na verdade eu não vim fazer, não tenho nada para falar. Vim só agradecer, né, minha vida, minha saúde, enfim, só agradecer. Essa é a melhor consulta que tem, quando você acha que não tem nada para falar. Aí a entidade começa. E como é que tá isso aqui?
E como é que tá isso aqui? Porque daí a entidade analisa você, vê o que tá acontecendo realmente e começa, e isso aqui como é que tá? Isso aqui. E ela vai cutucando. Até que você percebe que você tinha muita coisa pra falar. E só não tava se dando conta disso. E é choro, e é risada, e é, sabe, lamentação e desabafo e não sei o quê. As entidades estão ali pra ouvir, seja lá o que for que você tem pra dizer. Eu lembro no começo que eu fazia assim um roteiro do que eu tinha que falar. Tava ali e pensava, não, eu vou perguntar sobre isso, sobre isso e sobre isso. Beleza. Chegava lá na hora, oi, blublé. Bublé, bublé, bublé. Eu esquecia completamente o roteiro. E daí perguntava, a entidade, não precisava nem perguntar, a entidade já sabia o que eu tinha a fazer. A entidade já sabia o que eu tinha pra perguntar e o que eu tava passando. E eu não precisava falar nada. Muitas vezes a gente nem precisa falar nada. A entidade já sabe exatamente o que você tá fazendo ali, o que você precisa ouvir e pay. Daí eles começam. E é só saravada. Às vezes é saravada que você precisa, né? Vocês não precisam ter medo do que perguntar. Porque vocês têm que lembrar que quem tá sentado ali é uma entidade te olhando. Sentado ou em pé, às vezes tá em pé, não sei, né? É um espírito de luz que tá ali, que já tá bem mais evoluído que a gente. Independente de qual linha de trabalho, já é bem mais evoluída que a gente. Nós, seres humanos. E ele é livre de julgamento, porque não existe esses sentimentos de julgamento no plano espiritual. Porque como eles estão mais evoluídos, eles já sabem todos os sentimentos terrenos que a gente tem, porque eles já passaram pela Terra, eles já tiveram vida, eles já erraram, eles já evoluíram, então eles sabem tudo que a gente está passando. Qualquer assunto que você levar, se aquele médium que tá ali, tá bem concentrado, bem entregue naquele momento ali e a entidade tá conseguindo trabalhar tranquilamente, sem nenhuma interferência do médium, aquele assunto vai morrer ali, com aquela entidade. Sei que dá medo, né? Por exemplo, se você tem um assunto muito sério assim para falar e você gostaria de ouvir de uma entidade o conselho e tal, e tem medo que o médium escute ou que o médium julgue, porque muitos médiums são conscientes, a maioria inclusive é consciente, como que você vai falar, né? Eu quero falar com a pombagira Maria Padilha ali, mas a Carol tá ali, e aí, como é que eu vou falar? Vai ouvir? Ela vai me julgar? Quando nós, médiums que vão pro toco é quando a gente vai dar consulta, né? Nós médiums que vamos pro toco estamos incorporados? Sim, eu sou uma médium consciente. Eu sinto tudo, eu vejo tudo, eu ouço tudo. Mas tem coisas que a assistência diz ali na hora da consulta que eu não lembro mais, nunca. A pessoa sentou ali e parece que a entidade que tá junto com a gente, ela apaga a nossa memória. Ela apaga tudo que você tá escutando. Às vezes você nem escuta. Às vezes eu tô ali, posso até estar olhando pra pessoa, mas o meu pensamento tá, meu Deus, será que eu fechei a janela do quarto? Putz, tá chovendo, será que eu fechei? E agora? Será que eu deixei ração pras gatas? E a entidade tá ali conversando e eu tô tipo... É assim que funciona. Você que é médium de toco, você sabe que é assim. Você tá falando ali e você não tá falando, que não é você que tá falando. A entidade, ela tá usando o seu motor pra poder dar esse conselho. Mas você mesmo, a sua consciência, eu não sei nem pra onde a gente vai. Tem entidade que faz isso. Agora, tem assunto que a gente precisa estar atento, que a gente precisa ouvir, porque aquele assunto serve pra gente também. Aquele tema ali, aquele conselho vai servir pra mim. Então, tem assunto que eu tenho que ficar ali. Realmente, é isso mesmo. Ouvindo, sabe? Ouvindo e prestando atenção. Só que o que acontece? Quando acaba a consulta, a gente esquece quem estava ali sentado, a gente esquece quem que perguntou sobre isso, e a essência da consulta, que era aquele conselho que a entidade precisava te dar, fica na minha memória, fica dentro de mim. Consigo lembrar da essência do conselho, e não de quem que perguntou, por que foi perguntado, sabe por quê? Porque eu, Carol, sou um ser humano, sim, que nem você, e eu julgo. Tô sendo sincera. Então, se eu ouvir e julgar, eu já tô errada, porque eu tô pra evoluir, né? A gente tá aqui nessa vida pra evoluir. E o julgamento, quando é mal julgado, ele é ruim, ele é negativo. Então, você
você não tá fazendo certo, você não vai evoluir assim. Então, se eu, Carol, julgo, né, eu preciso de meios que as entidades me ajudem nesse meio, né, para que eu não faça isso. E é exatamente isso, quando eu tô bem concentrada, entregue para aquela consulta, para aquela entidade, para a espiritualidade, eu simplesmente vou ouvir o conselho, mas eu não consigo julgar a pessoa que está sentada ali, porque realmente não consigo, gente. Eles ajudam a gente a não fazer isso, a não lembrar da pessoa, a não lembrar como que foi a consulta, mas sim lembrar daquele conselho. Então você aí que tem um assunto muito sério para ser tratado e gostaria de discrição, né, gostaria que ficasse só entre você e a entidade, pode ficar tranquilo, vai ficar entre você e a entidade. A pessoa que tá ali, ela não vai conseguir ouvir, ela não vai lembrar nem da tua cara. Pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Mas claro, tudo depende de médium para médium, tudo depende de quem tá ali, se tá bem concentrado, se não tá. Mas também, se a pessoa ouve ali teu assunto e julga, o que ela vai poder fazer com isso? A entidade que vai trabalhar, que vai resolver e tudo mais. Então, é claro que, assim como um psicólogo, você tem que confiar no psicólogo, você tem que confiar que aquela pessoa é profissional, que você tá ali falando as coisas para ela, desabafando, falando da sua vida, dos seus erros, das coisas que você precisa acertar na sua vida, e o psicólogo ele vai dar o direcionamento sem julgamento. A gente espera que seja assim. E de um profissional, e da entidade é a mesma coisa. Então a gente espera que o médium seja profissional e ouça tudo aquilo, absorva o que precisa absorver e morra o assunto. É assim que a gente aprende, pelo menos, nos terreiros, né? É assim que a gente aprende com as entidades, que a gente vai ouvir, vai absorver aquilo que vai servir pra gente e simplesmente vai deixar pra lá. Tanto que quando eu dou consulta, seja com qual linha for, no outro dia eu simplesmente não sei. Quando é amigo meu que senta ali, me dá um frio na barriga imenso, gente. Vocês não fazem ideia quanto que dá frio na barriga de ver uma pessoa que você conhece sentada na sua frente ali para conversar com a entidade que tá com você. Dá um frio na barriga que você não faz ideia, porque dá medo da gente interferir. Só que assim, concentração, respiração e entrega. É isso que eu faço. E no outro dia eu não lembro da consulta. Eu lembro que aquela pessoa sentou ali. Eu lembro talvez qual assunto tenha sido para que o conselho daquele assunto sirva para mim também. Mas eles têm que me contar o que aconteceu na consulta, porque eu simplesmente apago. E eu apago assim, na conversa. Eu estou consciente. Eu só não tô, decorando o que está sendo falado ali. É dessa forma que eu vejo e que funciona para mim. E que quando eu converso com pessoas que são médiums também, elas dizem a mesma coisa, que é assim que funciona. Eles não conseguem absorver e decorar o que foi dito, mas absorver o conselho, né? Então você não precisa ter medo do que falar. Teve uma vez que uma pessoa mandou um e-mail para mim a respeito desse assunto, que tinha medo de falar sobre o que estava acontecendo na vida dela, porque ela conhecia vários médiums ali que poderiam julgar ela, né? Então, se ela caísse com, caboclo X daquele médium, aquele médium conhece ela, sabe da vida dela, como é que ela vai falar as coisas ali, sabe? Ela achou um meio de conversar que foi falando a terceira pessoa. Porque uma amiga minha aconteceu isso e eu vim ver com o senhor, meu pai, minha mãe, qual que é o conselho que eu podia levar para ela, porque ela mora longe, ela mora em outro lugar, e aí eu precisava levar esse assunto para ela, e aí ela contou tudo que ela precisava contar dessa forma. Porque a entidade sabe que não existe amiga nenhum em lugar nenhum, a entidade sabe que aquilo ali é para você, mas o médium não. Então, é um método muito bom, que eu parabenizei ela, falei, nossa, você foi muito perspicaz nisso. E eu nunca tinha pensado dessa forma, perguntar como se fosse, porque a minha vizinha, ela tá passando por um problema muito sério no relacionamento dela com o casamento dela lá, e tá acontecendo isso, isso e isso. Então, como ela não pode vir no terreiro, ela contou pra mim e pediu pra que eu viesse perguntar pra uma entidade o que ela poderia fazer, terceirizar a pergunta de fato, porque daí a entidade, vendo você, sabe que é pra você, não é pra vizinha nenhuma, não é pra amigo nenhum, não é pra parente nenhum, é pra você. Mas o médium que tá ali
não faz ideia às vezes. Não é uma boa tática? Eu achei incrível. Então, Luiz Fernando, minha dica é: não tenha medo de sentar na frente da entidade. E mesmo que você ache que não tem assunto nenhum, vá. Porque às vezes eles têm alguma coisa para te dizer, sim. Então senta na frente deles e diga: meu pai, minha mãe, hoje eu só vim agradecer. Não tenho muita coisa para conversar, não. Você vai ver que sempre tem alguma coisa para conversar. Sempre tem alguma coisa para você ouvir. É impressionante. E eles fazem isso com o maior amor do mundo, com a caridade, com tudo que você precisa ouvir naquele momento. O que você achava que não tinha para ouvir, você vai ouvir. Não tenha medo disso, tá bom? Então, vocês que estão aí começando agora e também estão tendo esse problema do que... Gente, simplesmente não tenha medo. Vá, senta, ouça. Você vai ver que vai ser muito bom pra você. Não fique com medo de pegar senha, de... Ai, será que eu vou cair com o Exu? Será que eu vou cair com o Pombagira? A espiritualidade sabe com quem você precisa cair naquele momento para conversar. A espiritualidade sabe exatamente com quem precisa ser. Já foi encaminhado. Então não desista da consulta, não tenha medo e senta ali e só deixa fluir. As coisas que você precisa ouvir vão vir. Compartilhe esse vídeo com pessoas que estão precisando ouvir tudo isso, esses conselhos aqui. Não deixe de curtir e tudo mais, de comentar aqui embaixo e me seguir nas redes sociais. Lá no Instagram eu sempre falo um monte de coisa também, eu sempre falo do meu dia a dia, então me segue lá no Instagram, tá bom? E acho que era isso. Tenha uma boa semana, saravá e muito axé.